Obrigado, Senhor. Antes do Aires orar, o Diabo Luiz tem um agradecimento. A paz do Senhor para a igreja, amém? Estamos seguindo a presença do Senhor neste lugar, né? Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz que tudo é possível aquele que crê, né? Se você crê, você pode ter certeza que você vai sair com esse milagre daqui hoje. É hoje o dia, não é amanhã não, é hoje. Vem aqui agradecer os irmãos, né, que têm se comprometido, que têm doado para a campanha do quilo. Nós estamos assistindo 3 famílias, né? Nosso missionário aqui, Alex, tem sido o braço para essas doações. Ele consegue doações para levar para outros locais, mas também tem entendido que nós aqui estamos precisando. Ele tem se disponibilizado, se doando. O coração dele, eu louvo a Deus por isso, ferve neste lugar. Eu estava chegando ali fora, ele veio me perguntou se eu precisava, e ele, na mesma hora, pediu para que fosse na casa dele pegar. Te agradeço mais uma vez, irmão, desse coração aí voluntário aí para a obra. E queria pedir aos irmãos, aqueles que puderem, tá? Contribuir, traga na quarta-feira, que na sexta-feira eu devo assistir já as famílias. Aqueles que puderem, né? Eu tenho certeza que Deus vai estar contribuindo e retribuindo, né? Que é tudo para glorificar, exaltar e louvar o nome dele. Então, eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Continuando em adoração, vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Pai bondoso e maravilhoso, estamos aqui na tua presença, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Por tudo que tu tem feito na nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse momento ímpar que tu deu na nossa vida, de sacudir, abrir nossos corações. E que tu venha, Senhor, abrir também o coração, para gente ter um coração bondoso para te adorar em oferta de dízimos. Que tu venha abençoar cada um que dê, cada um que não pode, aqueles que podem, que não podem também. E que tu venha suprir cada dia a cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, queria chamar o pastor Jorge, que vai ministrar a palavra nessa noite. Amém, querido. Que a graça e a paz de Deus. Deus tem muita bênção para nós. O nosso irmão Felipe, ele vai estar trazendo uma breve palavra para nós. Aí depois nós vamos estar ministrando a ceia nessa noite. Então fique ligado, irmão. Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio nessa noite. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7. Para a nossa reflexão nessa noite. Vamos estar aqui. Choveu, né? O povo é meio de açúcar, de café. Hoje foi quase 20 minutos só para pegar o Uber. Mas foi bom. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 7. Falei para eles que eles tinham que combinar melhor, né? Porque ao vivo é assim, né? Que nem diz o Faustão, ao vivo é assim. Quem achou, diga eu achei. Evangelho segundo escreveu João. Melhor, vamos ler do verso 4, com o termo que eu gosto muito, está escrito assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo: e era necessário passar por Samaria. Verso 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana. Parente, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus
E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água? Água? Escute-me, foi me dado 20 minutos para uma reflexão nessa noite. E a gente tem que aprender a ser mais sensível. Temos que aprender a ser sensível ao Espírito, né? Hoje eu cheguei em casa e Deus falou, dobra o joelho e passa a tarde orando. Você passou? Porque eu não. Tinha um aniversário para ir e agora está explicado porque passar uma tarde de domingo orando, né? Eu dobrei o joelho, bati continência, né? Falei, Senhor, mas hoje, aquela costela esperando, né? Judas traiu por 30 moedas de prata, eu traí por uma costela. Estou confessando aqui, pedindo perdão ao Senhor. Falei, Senhor, amanhã eu estou de folga, eu tiro um tempo amanhã em oração, mas eu não vou ministrar amanhã, né? Eu sabia que eu iria ministrar hoje. Nós temos que aprender a ser obediente, né, irmãos? Billy Graham, aquele outro, todo mundo cai, Benny Hinn conta num dos seus famosos livros, Bom Dia Espírito Santo, que no início da sua trajetória, ele, inspirado numa pastora, numa pregadora do Evangelho, ele falou, eu quero essa unção, e ele clamou, e um dia Deus o usou com poder e graça, e aquilo foi um alvoroço, né? Porque um culto que a glória de Deus veio, ninguém conseguiu ficar de pé, chororou, e uau, Deus está me usando. E aquilo se divulga, né? Que o boca a boca, a propaganda orgânica, e no outro culto, chamaram mais pessoas, fizeram uma conferência, né? E jornalistas, e homens, e pessoas, entre um culto e outro, ele teve um almoço de família. Estava almoçando com a família. Quem leu o livro vai lembrar dessa história, logo no início do livro. É biográfico. E ele diz que ele ouviu uma voz: vem orar. Ele falou. Era um almoço de família, muito tempo que a família se reunia, né? A família toda reunida. E ele deixou de lado e ouviu a segunda vez. E ouviu a terceira vez. Ele disse: Senhor, quando eu terminar aqui eu oro, agora é um momento de família. Agora, né? Eu acredito que deve até soltar até alguns versículos bíblicos, né? Casado, cuide de como agradar sua esposa. Né? E aí depois ele foi orar. E aconteceu o culto que ele estava agendado. E aquela expectativa. Benny Hinn vai pregar. Pregou no outro culto, pessoas curadas, caíram, impacto, batismo. Sabe o que aconteceu, irmão? Nada, nota. E ele foi questionar o Senhor. Deus, mas o que aconteceu? E Deus falou muito claramente para ele: Benny, aqueles que querem ser usados, como você quer usado, não pode ter mais vida própria. Eu começo nessa noite com a história de Benny Hinn, porque Jesus nos dá uma comitiva e hoje não nos cabe uma palavra evangelística, não nos cabe uma palavra, porque todos já nos alistamos, já aceitamos a paternidade, que nos foi dado o direito de sermos filho e não apenas criatura. Jesus, nesse diálogo, ele deixa bem claro para a mulher, uma mulher cujo trajeto ele faz, e o verso 4 diz que era necessário ele passar por ali. Jesus faz uma pergunta no meio dessa conversa, que nós vamos abordar, que é: se tu soubesse. Jesus estava com aquela mulher, e é engraçado que eu poderia pensar, mas era uma conversa casual. Mas depois de 3 anos andando com Jesus, um dos discípulos de Jesus virou para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Então, veja bem, tanto esta mulher, que conheceu Jesus de alguns minutos de diálogo, como os seus discípulos que andavam dia e noite, dormiam, comiam, tinham a vida comum com Jesus, andava com ele,
mas não tinha consciência de quem ele era. E isso me causa reflexão, porque eu posso estar na trajetória com Jesus. Eu posso estar como aqueles homens estavam no caminho de Emaús, numa mesa, falando sobre o verbo, verbalizando sobre o verbo, e não ter a dimensão de quem é. Isto é algo que é possível nós andarmos com ele, não temos a dimensão de quem ele é. Não, como eu estava na casa de uns amigos, eu estava dizendo, não desfrutar de tudo que ele tem. É possível ter uma vida com Jesus, ter todos os dons celestiais, ter dádiva, uma vida de milagre, de gozo, e viver muito abaixo por não entender o dom de Deus. É possível passar uma vida cumprindo ritos, ir e voltar, sem sair da camada da superfície, sem sair do jardim de infância espiritual, sem dar um passo além no relacionamento. É possível, e isso não tem a ver se eu cheguei hoje na caminhada da fé, se eu tenho 3 anos ou 3 décadas, tem a ver com aquilo que eu abro meu coração. Como Jesus disse para uma determinada igreja, eu estou à porta e bato. Como os versos que nós conhecemos diz, que é um conhecer e prosseguir. Como nós entendemos que é ilimitado, não tem limite. Como nós costumamos dizer no meio pentecostal, enquanto tiver vaso tem azeite. Enquanto tiver sede tem água. Enquanto tiver oração tem poder. Enquanto tiver busca ele vai dar. Enquanto perseverar vamos encontrar. Aleluia. Porque ele nos resgatou. E nos colocou no reino de luz. Mas ele nos colocou. Ele nos libertou. Somos livres. Há uma prisão que está com portas abertas. Mas eu entendo que na trajetória da fé é possível estar com as portas abertas, ter mananciais, banquete à nossa disposição, e viver dentro da cela, e viver como prisionado, mesmo com a porta estando aberta. É possível conversar com Jesus, é possível andar com Jesus, é possível professar Jesus, sem entender quem Ele é, sem alcançar. E Jesus bem disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não estão preparados. É possível passar uma vida com Jesus. Se eu estivesse naquele colégio apostólico, acho que eu seria como Pedro, um chato. Eu falava, não, Senhor, então nos prepara. O que precisa? O que está faltando? Quantas coisas o Senhor tem a dizer? Quantas coisas Jesus quis dizer, mas subiu sem falar. Mas hoje nos comunica para aqueles que querem, na pessoa do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Jesus para e conversa com aquela mulher e fala sobre o dom de Deus, sobre a água viva que Ele veio trazer, não para judeus ou samaritanos, para ricos ou pobres, mas para todo aquele que o receber. Aleluia. No reino onde não há distinção entre homens e mulheres, ricos e pobres, negros e brancos, mas a todo quantos recebeu, deu-lhe o poder. É possível isso, Filipe? Sim, é possível. Quando aquela mulher começa a conversar, numa conversa simbólica, Jesus começa a fazer um paralelismo da vida, que é a discussão filosófica, o que é preciso, o que é a vida, o que é felicidade. Como ratos de laboratório que vivemos correndo atrás daquilo que a mídia diz, que a sociedade diz, mas sem entender o que é de verdade. Jesus diz, eu não estou falando apenas de uma necessidade aqui ou agora, eu estou falando de entender a eternidade. E é muito interessante isso, meus irmãos, porque eu e você estamos aqui nessa noite, daqui a alguns minutos vamos celebrar o nosso passaporte em sermos plenamente cheios, sermos íntegros, isto é, inteiro. E tenho certeza que a maioria de nós se sente quebrado pela metade, vazio, cansado. Há algo errado, ou há algo errado
errado no que está escrito ou algo errado em mim? Eu prefiro acreditar que é em mim. Porque Jesus disse: eu já vos abençoei com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu vos dei autoridade, ousadia. Eu vos dou um gozo que ultrapassa toda a compreensão humana. Mas vivemos cansados. Vivemos como que mendigando oração. Como que mendigando uma palavra. Vivemos sempre precisando colocar o dedo na tomada. Mas Jesus disse: aquele que me receber no seu interior fluiria rios de água viva. Então há algo de errado em mim. Há algo de errado na minha trajetória cristã. Deus não mudou. Ele diz de si mesmo: eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei para sempre. Em mim não há sombra de variação. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Eu sou o mesmo Senhor. Deus, Ele é o mesmo. Obrigado, Jesus. Mas passam-se as gerações, mas passa-se o nosso coração, e nós temos as nossas demandas, as nossas sedes na vida para realizar, temos os nossos ofícios, a nossa ociosidade, temos as nossas filosofias. Jesus disse: quando tu entender o dom de Deus e quem é que te pede, tu me pediria. Então isso me deixa claro que a resposta para toda a solução, ou melhor, solução e toda a resposta a todos e quaisquer dilemas é entender qual é o dom de Deus e quem é que está falando conosco. Podemos falar do dom de Deus e não entender. Podemos ouvir e ficar: será que é o Messias mesmo? Como que quem tem comichão nos ouvidos, que ouvimos uma palavra no domingo, na segunda-feira já estamos duvidando. Como quem escolhe a palavra: não, aquilo ali foi muito na emoção, Felipe é muito emocionado. Não, aquilo ali foi por causa da música. Escolhemos o que queremos no banquete. Escolhemos o que queremos. Como diz um amigo: fatiamos Deus. Não, essa parte eu quero. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, presbítero. O senhor sabe disso como coordenador da EBD. Na Páscoa, Deus disse para o povo, Diego: comam até a junta, comam o tutano. Jesus é o cordeiro, eu não posso escolher qual parte desce melhor, eu quero a coxa. Ah, meu irmão, toda a palavra de Deus, seja amarga ou doce, seja parecendo amarga, seja suculenta ou não, é a palavra de Deus. Pode ser amarga, confrontadora, pode ser incômoda, pode ser suar até desrespeitosa, mas Deus diz: aquele que recebe toda a minha palavra é vitamina, é vida para o seu interior, meu irmão. O cordeiro está sendo servido, não escolha qual parte você vai comer, coma tudo. Aleluia. Deus diz mais: coma com ervas amargas. A palavra de Deus é vida, pode ser amarga no nosso paladar, mas vai gerar vida em nós. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Ah, meu irmão, a palavra de Deus é o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Então Jesus estava tratando de algo teológico, existencial, filosófico aqui com aquela mulher. Se tu soubesse qual é o dom de Deus, Deus tem um dom. Há um dom, há uma revelação, que é figurada quando Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um negociador, que vive a sua vida a negociar, que compra e vende, tem valor, acumula, junta, como comerciante. E não é assim a nossa vida. A gente pesa o que tem mais valor e vamos viver na vida. Mas quando esse comerciante, ele encontra o reino de Deus, ele encontra uma pérola, que é o reino de Deus, ele descobre o valor dela, que juntando todas as demais joias do mundo, não se compara. Sabe o que ele faz? Ele vende tudo, adquire aquela pérola, aquela joia, e vive por ela, com ela e para ela para sempre. Ah, meu irmão e minha irmã, quando Deus nos é o nosso centro, quando Deus ele é o dom da vida, Ele é a própria vida em nós, eu quero dizer que haverá situações difíceis,
Como um irmão que é acometido de uma enfermidade passa por um transplante. Haverá desemprego, haverá calúnia. Mas você continua firme. Você continua com um sorriso. E à meia-noite pode ser numa prisão, algemado, úmida, fética, mas à meia-noite, em vez de chorar, se laborear, você vai cantar uma canção de glória a Deus. Porque o mundo não compreende esse dom que é em nós. E a minha preocupação não é o mundo não vai compreender. Mas a minha preocupação é quando eu não compreendo. Eu me torno presa fácil de qualquer coisa. Tudo é capaz de abalar. Mas quando eu compreendo quem é Jesus, quando eu compreendo, a minha vida passa a ser dele, por ele e para ele. E a gente volta a ter o rótulo que às vezes nos é tirado de fanático. Você vive para a igreja, você vive, está sempre lendo, está sempre orando. Jesus chegou ao cúmulo de dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. John Piper disse: tem uma coisa que as redes sociais vão servir, é no dia do juízo, para demonstrar que a nossa desculpa de falta de tempo sempre foi mentira. Jesus, ele é tudo em todos. Aleluia. Jesus, ele é aquilo que os homens diziam: quando eu encontrar, a minha vida vai estar completa. Então eu poderia dizer, senhoras e senhores, que a nossa vida está completa porque nós encontramos. Aleluia. Ah, mas ainda me falta ser pai, ser avô, ainda me falta viajar. Isso tudo é periférico diante do dom de Deus. Aleluia. Isso tudo é periférico, perde a importância, vira preto e branco. Você continua andando em direção a isso, mas tudo isso é pano de fundo, não é central na nossa vida. A minha oração nessa noite é que nós vamos nos reunir para cear, é que Deus nos traga um mal-estar do espírito, que Deus faça a comida perder o sabor, que Deus faça os filmes não nos alegrar mais, gastar dinheiro na Shopee da vida, nas vitrines, não nos traga mais prazer. Que isso? É uma neurose? Que isso? É uma depressão? Não. É aquele que diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que se cumpra o meu chamado. Que me incomode o tempo em que eu gasto comigo mesmo e não gasto aos pés da cruz. Ah, meu irmão e minha irmã, conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Aleluia. Qual é a maior característica de quem conheceu a Deus? Não é que ele bate no peito e conhece a Deus. É que a ânsia, é a determinação dele no caminho de continuar buscando a Deus. Você fala: vamos orar, ele está ali. Você fala: tem estudo bíblico, ele está ali. Você faz uma roda, você fala de Deus, ele está ali. Ele quer mais de Deus. A congresso ele vai, ele quer mais de Deus. Por isso eu disse nessa noite, essa mensagem não é evangelística, essa mensagem, mas é enquadrada na palavra que foi a igreja de Éfeso, quando Deus diz: vocês não têm pecado, vocês não têm problema de nada, eu conheço as boas obras de vocês, eu só tenho um porém: vocês estão apagando o espírito. Não há fervor. Eu vejo os ritos, eu vejo a música, eu vejo as vossas ofertas, mas não é no primeiro amor, não é na paixão que havia quando vocês me conheceram. Uau! Graças a Deus que aquele que acende o pavio que fumega e aquele que faz a sarça arder sem se apagar, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está aqui para renovar a nossa trajetória nessa noite. Amém, Jesus. Ah, Espírito Santo, Aleluia. Ele está aqui para nos constranger nessa noite. Quando nós chegávamos no culto, e aqueles 15 minutos antes da reunião, fazíamos poça de lágrimas em oração, antes mesmo de levantarmos e cantarmos os hinos. Quando o nosso coração fervia,
Deus está aqui para nos renovar. Se você entende que essa é uma noite de renovo, se coloque de pé comigo, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nessa noite. Como disse o nosso pai Jacó, terrível é este local. Deus está aqui, eu não sabia. Às vezes a gente passa por um local, Deus está lá. Às vezes a gente passa por um local, Deus quer revelar, Deus está assim, eu quero te abençoar. Calma. Às vezes é o dia da nossa vitória, Deus está querendo o coração aberto. E a gente está preocupado com o horário. A gente está preocupado com a liturgia. A gente está preocupado com a fatura. A gente está preocupado com o que deixamos na sessão do nosso trabalho. Por isso, quando foi perguntado qual é o maior mandamento, é crer no Senhor de todo o teu coração, ou seja, nossas emoções, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos orar nessa noite, vamos trazer cativo a Deus nossa vida. Vamos pedir para Deus nos tirar o sono, voltar a acordar 3 horas da manhã. Vamos pedir para Deus novamente nos dar fome e sede da palavra. Eu quero Deus. Eu quero esse rio, eu quero essa água viva. Mas Felipe, você não a tem? Sim, eu tenho. Só que eu sinto que eu estou nos calcanhar. Eu estou no raso. Há um rio nessa noite. Aleluia. Quantos creem nisso? Diga eu creio. Aleluia. Há mais de Deus aqui. Eu estava dizendo esses dias, é possível. E eu me preocupo muito com isso. Eu disse isso ano passado muitas vezes e eu volto a repetir. O diabo nos distrai. E a gente está preocupado em resolver um problema do departamento de louvor, né, amigo? Está preocupado em resolver um estresse com o pastor. A gente está preocupado em ordenar uma questão teológica que está fora. A gente está preocupado com o horário. A gente está preocupado com isso e com aquilo. E Jesus está passando. E as águas estão ficando. E a gente está ocupado. E a gente está ocupado demais. A gente é que nem Marta. A gente quer arrumar a casa. Jesus quer uma casa arrumada. Mas esse é o momento de sentar e ouvir Ele. Aleluia. Este é o momento dele. Para Ele, por Ele. Feche seus olhos. Há um rio correndo aqui nessa noite. E esse rio é para quem tem sede. Esse rio é para quem quer Espírito. Como eu digo, a minha parte como pregador já acabou. Agora é o que Deus quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Glória. Senhor, eis aí o teu povo. Com expectativas de conhecer um Deus que até hoje não conheceu, Senhor. Ninguém te conhece o suficiente para dizer, Senhor, eu já conheço tudo. O Senhor é ilimitado. Aleluia. Eu sei que tem muitas pessoas aqui cansadas porque estão como aquela mulher preocupada em tirar água física. A água tem a ver com necessidade, as pessoas estão preocupadas. A preocupação é legítima com conta, com parentes enfermos dentro de casa, com matrimônio. Mas Jesus disse, se tu soubesse quem sou eu, tu me pediria, e a sede humana seria secundária. Nessa noite, toque com Jesus, desse seu jugo e pega o fardo dele que é suave e leve. O bom de aceitar Jesus é isso. O ruim é que ele manda você abrir mão de um almoço de família, de uma costela. O ruim é que ele manda você abrir mão de pessoas. O ruim é que ele permite você ser caluniado. O ruim é que ele permite você ser afligido. Isso tudo vai acontecer. Mas qual é o bom, Felipe? O bom que ele fala, agora a tua vida é problema meu. Você põe o currículo, mas quem abre a porta sou eu. Você vai para o hospital como foi o Elias, mas quem dá a vaga, quando tinha 10 e chega lá, você é o número 1, sou eu. O ruim é que nós temos que abrir mão de relacionamento. Temos que insistir em oração. Temos que negar nós mesmos. Mas qual é o bom? A gente não é mais responsável pela nossa vida, como diz a Gabriela Rocha.
Eu ofereço a Ti os meus troféus e os meus fracassos, Senhor. Oh, Espírito, eu ofereço a Ti os meus fracassos, as minhas necessidades. Tira de si, mulher. Deus não tem neto. O teu filho é de Deus, ele vai cuidar da tua casa. Tira de si essa preocupação, homem. Deus é o que põe pão na tua mesa. Tira de si essa preocupação. É o Espírito que convence do pecado. Ele vai salvar dentro da tua casa. Aquieta o teu coração. Tire de si essa preocupação, jovem. Deus cuida do teu futuro. Apenas confia no Senhor. O teu casamento já está preparado. O teu emprego já está preparado. Entregue ao Senhor nessa noite. Troca com Ele, igreja. Troca com Ele o seu fardo. Troca com Ele a sua vida. Renuncia, sai do trono. Senta no banco do carona e deixa Deus guiar a tua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu até conheço Jesus, mas a minha vida ainda está precisando de um upgrade. Hoje à noite, se você quer ouvir a voz de Deus, clama, 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 pula, grita, senta, chora, rola, sobe na figueira. Só não fique diferente, porque Ele está aqui nessa noite. E ainda nesta noite Ele fará milagre em nosso meio. Aleluia. Ele levará a bagaceira. Continue de olhos fechados. Aleluia, Continue com o coração aberto. Hoje é noite de rendição, ninguém tem pressa aqui. Hoje é noite de trazer cativo todo o seu ser ao Senhor. Começa a conversar com a tua alma nesse momento. Começa a conversar com esse Adão pecaminoso que habita em você. Começa a dizer: Cristo é o Senhor. Conversa com essa mulher, com essa velha Eva que existe em você. E diga: é Cristo que vive em mim. Ele levará na cega. Ele levará na cega. Damos uma ordem no mundo espiritual. Onde havia temor, como o servo de Deus já falou aqui, medo do futuro, medo de um Deus sem misericórdia, que haja
minha inconstância. Sustenta os joelhos vacilantes do teu filho, da tua filha nessa noite. Que haja paixão, Senhor. E nós oramos que o mês, Senhor, de julho é o mês de conhecer a tua palavra, seja um mês de revelação. Jacó, Senhor, viu um Deus que nunca tinha visto. Ele viu o anjo subindo e descendo. Aleluia. Nós queremos ministrar, Senhor, e clamar a Ti. Que seja um mês de revelação. Que conhecemos a faceta de um Deus que ainda não nos foi revelado. Que conhecemos só de ouvir falar, só de teoria. Que seja um mês de conhecermos o Deus que ainda não conhecemos. Se prepare, querido. Este será um mês que Deus vai se revelar de forma sobrenatural. Não sei se você vai ouvir uma voz, como o Houston comentou aqui no coletivo. Não sei que Deus vai fazer, mas coisas sobrenaturais vão acontecer. Vivemos um tempo debaixo da palavra, e a palavra de Deus diz que é poder e revelação. Nós não estamos aqui debaixo só da alma, da emoção, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Coisas do mundo invisíveis vão começar a se tornar visível na tua vida. Se prepare, nós vamos ouvir testemunhos aqui. Aleluia. Como foi dito, tudo que o homem vive semeando, ele vê frutificar. Deus para a proeza. Levante suas mãos aos céus, mais alto que você puder. E aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele é digno de honra, glória e louvor.